Você só faz isso quando o seu comercial, a sua operação, tá tudo acontecendo bem. Porque não adianta você acelerar e pegar cliente se a sua entrega vai cair. Por isso que é importante ter processos, não só no seu comercial, mas como na sua entrega. O pessoal gosta muito de escutar sobre alavanca, porque na física, para quem não sabe muito bem o que é alavanca, né, é um fenômeno, né, alavanca, que é sobre você colocar pouco esforço para conseguir levantar algo que seja muito pesado, ou seja, é algo que te gera, com pouco esforço, muito resultado. Você é empresário, você está procurando uma solução para você vender mais. Você tem um problema no seu comercial. Você começa a ver 1, 2, 3, 4, 5 podcasts aqui, e aí você ouve, né, histórias de cases de sucesso. A gente está colocando muito case de sucesso aqui, porque a gente tem muito case de sucesso. Então a gente está colocando aqui. Dia a dia, né? Aí você fala, poxa, esse resultado de tal pessoa que passou de 200 mil para 500 mil, eu quero ter. Não sei se você sabe, mas no primeiro ano a InfoSales conseguiu ajudar mais de 250 empresas a faturar 60% a mais. Não sei quanto isso é significativo para ti, a partir do teu faturamento. Se tu fatura 100 mil, por exemplo, você faturaria 160 mil reais. Cara, existem cases até de conseguir faturar o dobro, só para que você consiga entender. E o melhor, um dos nossos valores principais é ter integridade na venda. Então não tem nenhum tipo de truquezinho, ou então te falar para você conseguir mentir para conseguir vender mais. Às vezes até fazendo você conseguir cobrar mais, vendendo exatamente o que você já vende. A gente já está contando aí mais de 100 milhões em resultados pessoais pra gente. Para os nossos clientes aí nem se fala. Para você ter acesso à nossa assessoria e entender como que a gente pode colocar algum tipo de solução para te ajudar a melhorar teu comercial, conseguir gerar mais demanda e fazer com que você venda mais e melhor, aperta no link da descrição aí para ter acesso a um diagnóstico comercial que é feito por nossos especialistas comerciais. Ele vai te dar uma aula sobre o nosso sistema e te mostrar alguma solução que faça sentido com o teu momento. Então aperta no primeiro link da descrição e a gente se vê aí do outro lado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast aqui, Faixa Preta, comercial Faixa Preta aqui da Full Sales, que acontece toda terça-feira aí no seu canal do YouTube. Estamos sempre aqui para te passar as melhores informações para que você consiga levar o teu nível comercial para o nível de faixa preta. Você que é faixa branca, faixa verde, amarela, aí vai chegar no nível da faixa preta. E hoje a gente vai falar de um tema que, cara, é um dos temas que faz com que a gente consiga ter crescido tão rápido em tão pouco tempo, que é sobre alavanca. Como que a gente consegue utilizar alavancas para conseguir escalar o teu negócio, utilizando principalmente também comercial, mas talvez a gente fale de outras alavancas aqui. Hoje, aqui nesse comercial Faixa Preta, a gente não tem patrocinadores ainda. Então, só para te avisar aí que se você quiser patrocinar o comercial Faixa Preta, manda uma mensagem pra gente que eu tenho certeza absoluta que a gente vai fazer uma boa parceria, como a gente já tem no outro podcast que é o da Full Sales. E é legal por quê? Porque se você patrocina, você aparece em todos os nossos episódios para as pessoas que assistem, assim bem como você que também é empresário. Chama a gente aí que com certeza vai sair alguma coisa. E hoje eu tô com um sócio que faz um tempo que eu não faço podcast com ele, mas eu acho que vai ser um podcast legal. Que é meu sócio Vinícius de Sá. Fala, Matuta. Que legal, cara. Tem tempo mesmo. A gente faz... os últimos que a gente fez foi o podcast Full Sales, que a gente sempre traz convidados aí, que são convidados de destaque nas suas áreas, em geral no ramo empresarial. É isso aí. E sim, esse tema de podcast, a gente vai falar muito do nosso dia a dia. Porque existe o crescimento linear, que é bom, e existe o crescimento disruptivo, né? Que é feito por alavancas. E a gente vai contar muito do que a gente está fazendo, porque a gente primeiro cresceu rápido linearmente, construindo a base. Foi um crescimento bom, mas a nossa linearidade a gente conseguiu dominar. Agora a gente quer exponencializar. E aí, se você já estiver no nível avançado ou intermediário, você pode ter esse podcast aí como guia para você conseguir gerar alavancas aí no seu crescimento. Boa. E esses dias, essa semana, acho que semana passada, eu postei um vídeo no meu Instagram que eu falei sobre uma das alavancas que a gente utiliza para conseguir crescer rápido, que são os funis de vendas, né? Muitas empresas não se utilizam de funis de vendas, que são basicamente você conseguir levar o cliente para as ofertas, e a partir disso você consegue ter não uma linearidade de lead com relação à venda, mas você consegue ter uma escala de leads, porque você tem ali uma forma de conseguir atrair aqueles leads corretos e a partir disso conseguir gerar escala. Mas é uma das alavancas que a gente vai falar aqui. E o interessante, só para a gente começar o podcast também, e falar o assunto principal, é que o pessoal curtiu muito, cara. O pessoal gosta muito de escutar sobre alavanca, porque na física, né?
Para quem não sabe muito bem o que é alavanca, né? É um fenômeno, né? A alavanca, que é sobre você colocar pouco esforço para conseguir levantar algo que seja muito pesado. Ou seja, é algo que te gera, com pouco esforço, muito resultado. Legal. Existem diversas alavancas, né? Que a gente vai falar aqui hoje. Boa, legal. Vamos fazer então o seguinte: eu falo uma, você fala outra? Pode ser. São várias, né? Contigo, pode ser. Vamos lá, eu vou colocar uma alavanca bem recente aí que a gente está tendo, que é pagar por conhecimento, pagar pelo track record. E a gente contratou um cliente nosso, ele é muito bom num funil específico, que é o funil de webinar. Ele faz isso há 8 anos. Ele não largou de fazer só esse funil, ele só faz esse funil. Só que ele é um mestre disso. E aí ele está faturando 4 milhões por mês, está indo para 5 para 10 milhões por mês. E ele, como nosso cliente, falou: Vinícius, eu comprei de vocês e agora foi um casamento perfeito, porque o meu cliente já vinha aquecido e agora eu estou convertendo muito mais. Né? Porque a gente fez uma call lá para entrar no programa dele, na assessoria dele, e ele estava rindo de orelha a orelha, porque para ele o comercial era a peça que faltava para ele bater os 10 milhões por mês. Só que a gente já sabia fazer o webinário. Eu e você, a gente já fez o webinário, já tive sucesso com o webinário, mas a gente está falando de um cara que é muito inteligente, que é muito bem conectado e não parou de fazer o webinário desde de 8 anos. Então, a gente falou assim, cara, por que não a gente vai comprar tempo e esforço? Por que a gente vai aprender se o cara já bateu a cabeça? Ele de fato bateu a cabeça, ele sabe os horários que é bom do webinário, os dias da semana, os slides exatos, o que falar, a página de captura, a mensagem, tudo pronto. Por que a gente vai bater a cabeça investindo recurso para isso? Então, uma das alavancas é compre conhecimento para você ter efeito disruptivo. E é um funil, cara, que a gente consegue previsibilidade, que é feito de maneira meio que semi-automatizada. Então, ele encaixa muito bem com a nossa estrutura de vendas, que é basicamente a maioria das nossas vendas são em call, em reuniões online, né, inside sales. Então, isso encaixa muito bem para a gente. Então, essa foi uma alavanca aí que a gente está vendo para grande escala aí para os próximos meses. O webinar em si, mas também tem uma outra alavanca, né? A alavanca que você falou foi o webinário, certo? Sim, certo. A alavanca que eu vejo que é muito próxima disso, é a alavanca de compra de conhecimento, cara. Eu falei compra de conhecimento, especificamente webinário. Eu acho que quando você compra conhecimento de outra pessoa que já passou pelo caminho que você quer passar, você tem uma alavanca gigantesca, porque você não precisa passar pelos erros que a pessoa passou. Exatamente, cara. Então é como você colocar pouco esforço e conseguir ter um resultado muito grande. Faz muito sentido isso, né? Exato, né? Eu vou num evento agora com Caro, né? Que a gente pagou ontem. É uma alavanca, né? O nome fez a propaganda. Que patrocina a gente, pelo menos. Inclusive, são clientes nossos, sabia disso? É verdade. Os caras que a gente admira são clientes nossos agora, né? Fiquei sabendo. A gente tá treinando lá o time de vendas de grandes empresas que faturam mais de 500 milhões por ano. Agora são clientes da Full Sales e confiam na gente. E era alguma coisa que eu acho que a gente precisa dominar para o próximo nível. Porque existe um nível de você empresário, você dominar a previsibilidade, ou seja, você domina o input, que é aquilo que você coloca, que é seu tempo e recurso financeiro, suor, e sai output, que em geral é lucro, caixa, faturamento. O sistema serve para isso, para você apertar um botão e sair do outro lado do resultado. Só que chega um momento, Matuta, que quando você atinge a previsibilidade, você tem que colocar só mais input. É isso. E aí uma das maneiras de colocar mais input é através de alavancagem financeira, que é a dívida. Legal. Ou seja, se você vai receber aquele dinheiro, o seu sistema ele já te atribui você receber, sei lá, em 18 meses um dinheiro daquele cliente, porque você tem o primeiro produto, você tem a taxa de renovação, você tem a taxa de recompra para novas soluções, você pode investir mais dinheiro agora, porque você sabe estatisticamente que você vai receber. Então, é uma das maneiras que eu vou entender isso. Vou também entender em que momento o presencial é uma alavanca, que eu não posso estar enxergando. Eu tenho várias perguntas para fazer para eles, porque eles já chegaram um nível além do que a gente está. E isso é compra de conhecimento também, né? Sim. Então, e conhecimento específico. Se você tem necessidade de ter um comercial estruturado, vale a pena você contar, eventualmente, com a Full Sales para te dar esse norte de 10 anos, né, e muitos milhões vendidos, porque a gente entrega mais ou menos pronto. E é isso que a gente está fazendo, a gente pensa isso e faz isso também, né? A gente não só fala, a gente faz isso no nosso dia a dia.
Maravilha, que legal. Então, a dívida também tem um ponto que você não comentou, que é o seguinte: às vezes, por exemplo, na tua empresa você está colocando R$1 e a cada R$1 está retornando 10. Cara, por mês quer dizer que a cada R$100 que você coloca, volta 1.000. Então, se você pega uma dívida e mesmo que você pague uma taxa de juros que seja alta, vamos colocar 1% ao mês. Até mais, 2,5%. Dívida 2,5%? 3,5%. Então, cara, 3,5% para o banco vai ser maravilhoso, só que você está recebendo 100%. Mas, às vezes, 1.000% a mais, né? Porque 100% seria 2 vezes. No caso de 10 vezes, é 1.000% a mais. Exatamente. Cara, que loucura. Então, você recebe no mês 1.000%, tem que pagar 3,5%. Então, um dinheiro barato com relação ao que você coloca. Exato. Aí tem uma... sobre esse ponto aí, vamos só aprofundar um pouquinho mais, Vini? Pode aprofundar essa alavanca? Com certeza, pode. Que é um negócio muito legal. Toda vez que eu falo assim... Por exemplo, esse dia eu tava com um cara que é um mentor nosso também de gestão, que é nosso cliente, que é o Campa. Tá, legal. E aí entrei no mastermind dele lá, o Black. Que legal, cara. E aí eu tava conversando com ele. Eu falei pra ele, cara, a gente vai pegar dívida? E ele perguntou pra mim, por que você vai pegar a dívida? Aí eu falei pra ele, porque às vezes dinheiro de investidor é caro demais. Você deu um show aí, né? Legal, né? Mas essa teoria é isso mesmo. Não é verdade? O dinheiro mais caro é o dinheiro próprio. O dinheiro mais barato é o dinheiro de terceiros. E dinheiro de investidor é dinheiro próprio, porque vira capital oficial. Porque o cara ele vai comprar uma parte da minha empresa e depois ele vai poder colocar o que ele acredita na minha empresa. Então ele vai imputar e isso pode mudar o resultado que eu tenho antes. Né? O investidor ele consegue influenciar tanto para bem quanto para ruim, né? Pode influenciar dos dois jeitos. E aí, por isso que é importante também escolher bem o investidor. Então, pegar dinheiro, às vezes, de banco é mais barato do que pegar dinheiro de investidor. E as pessoas não pensam nisso. Exatamente. Olha que louco isso, cara. O dinheiro do investidor, se for só dinheiro, é muito caro. Muito caro. Existe uma alavanca também que você faz sociedades. E a pessoa coloca dinheiro, mas coloca vários outros ativos, como nome, credibilidade, audiência, um monte de coisa. Né? Tem um sócio nosso de um projeto, Matuta, que ele vai entrar com basicamente investimento financeiro pouco, mas vai entrar com audiência. Porque isso é uma maneira de se alavancar. Se você tem um parceiro, você pode pegar esse sócio que pode pôr dinheiro, às vezes deve, né? Se você já está com um negócio gerando caixa, se você já está com um negócio previsível, escalável, é tudo que o investidor quer. Negócio gerando caixa, pelo amor de Deus, você vai ter fila na porta. Que negócio, que investimento na bolsa vai render um negócio de 10 vezes ao mês? Pois é. E aí, só que esse sócio investidor, ele tem que te dar propulsão de crescimento. Ou ele vai te dar conhecimento, ele tem que te dar além do dinheiro, senão o dinheiro vira caro demais. A gente está assessorando um cliente que o cliente está indo super bem. Ele é do High Sales and Equity, que é o nosso segundo produto, que a gente ajuda a estruturar os processos de entrega, os processos de gestão, e isso para depois o segundo passo ser uma possibilidade de equity. Legal. Tá? Já está rolando algumas negociações. Eu postei ontem no meu stories de um cliente que está chegando a 300 milhões de valuation. E esse cliente que eu estava assessorando, que a gente assessora às vezes no 1 a 1, no High Sales, ele fez um erro, que no começo ele pegou um dinheiro de investidor e deu 50% de uma empresa dele. Putz, olha só. E aí ele falando, cara, não tá valendo mais a pena, porque o cara só colocou dinheiro e tá sacando muito mais, porque naquele começo ele fez bem no comecinho, o dinheiro era pouco e era uma aposta grande. Aí dando certo, quem se prejudica? O empresário. Sim. E aí o que eu tô ajudando ele? A reestruturar uma compra desse sócio. Uma conversa com esse sócio, legal, que ele estava bloqueado para isso. Não sabia disso. Para ele falar, cara, não faz sentido. Que eu falei para ele, cara, não faz sentido você continuar, e você tem que falar isso para ele. E não faz mesmo. Esse percentual que ele tem hoje, pelo que investiu lá atrás, cara, oferece de pagar 3 vezes o valor que ele investiu em parceladamente, que vai ter mais, vai ser mais inteligente. E se não, cara, fala, cara, essa empresa não funciona mais para mim. Eu tô assessorando ele, né? Legal. Então, o dinheiro de investidor às vezes é muito caro, porque no banco, cara, digamos que eu peguei 500 mil para investir em aquisição de cliente que eu sei que vai me retornar. Eu vou pagar 620 mil, só que com 500 mil, às vezes eu fiz 5 milhões, 6 milhões. Eu vou que pagar... era um dinheiro que não era seu, né? Pois é. Só que aí vem aquele detalhe, você só faz isso quando o seu comercial, a sua operação, o seu RH... Previsível.
tá tudo acontecendo bem. Que não adianta você acelerar e pegar cliente se a sua entrega vai cair. Por isso que é importante ter processos, não só no seu comercial, mas como na sua entrega. A sua empresa tem que ser uma fábrica, basicamente. Tem que ser um processo de fábrica, né? Ou seja, eu fabrico um novo cliente, eu fabrico uma entrega de um produto para ele e vou avaliando isso. Então, é um momento que você tem que estar bem estruturado para essa alavanca fazer sentido. Legal. Pensei em uma outra alavanca agora. O pessoal no mercado corporativo chama de PLG, que é Product Led Growth, que é uma alavanca de crescimento baseado em produto. A gente faz muito isso, né? Fazemos, conta um pouquinho mais. O que acontece? Hoje a gente tem um ecossistema de produtos dentro da Full Sales, que é o que a gente também recomenda que os nossos clientes façam depois de um tempo estruturado. A gente começa ali com o produto principal que gera um lucro para a pessoa, mas depois a gente começa a criar produtos complementares que vão aumentar a caixa, aumentar a LTV, ou seja, aumentar a recompra e caixa também, aumentar o número de pessoas que vão comprar, que ainda não tem possibilidade de comprar o produto principal, e também tem um tipo de produto que a gente chama de produto de entrada, que é aquele produto em que a gente talvez não tenha caixa, mas ele sirva para que a gente consiga comprar clientes e a partir da compra de clientes a gente revenda várias vezes para ele para aumentar o caixa em segunda, terceira ou quarta venda. Tem muitas empresas que trabalham com esse tipo de crescimento e alavanca, que é o PLG, né? O Product Led Growth, crescimento baseado em produto. Legal. E um bom produto gera uma outra coisa também, que é uma alavanca muito boa, que é a indicação. Isso é verdade. Quando o produto é muito bom, gera indicação. E sabe o que é legal? Tem muito guru na internet, principalmente marqueteiro, que fala assim: se sua empresa só vive de indicação, isso é ruim, isso é ruim. Beleza, tudo bem. Em certo ponto isso é verdade. Só que se a pessoa tem indicação, isso é um bom indicativo. Quer dizer que o produto e o serviço que ela presta, o produto que ela vende, é muito bom. Exatamente. Net Promote Score é para isso. É isso aí, o NPS, que é uma métrica que o pessoal usa para conseguir medir a eficiência, o quanto aquela pessoa indicaria para o amigo, exatamente, né? Mas ele avalia também a satisfação, porque se a pessoa indica, quer dizer que ela está satisfeita. E se ela indica, ela gera retorno para a empresa. Exatamente. E existe um coeficiente até de viralização, né? Quando você recebe muita indicação. Tem muita startup que são produtos muito complexos que eles investem somente nessa alavanca. E aí eu acho que até é um pouco perigoso, mas ao mesmo tempo pode dar muito certo. Por quê? Porque se o produto for muito bem indicado, existe um potencial de viralização gigantesco pela qualidade do produto ou serviço. Uma estratégia. Tem um problema. Qual que é o problema? Se o produto não está muito bem validado, principalmente no início, no MVP, ele não consegue talvez ter o número de indicação que ele precisa para conseguir crescer na quantidade que ele precisa crescer de início para conseguir gerar caixa para se alavancar. Então, se o cara não tem marketing, por exemplo, que é uma outra alavanca, que a gente pode falar também, ele só tem produto, ele acaba tendo esse problema inicial. Então, se ele não tem uma base, tem outra alavanca também, que é a audiência, né? Eu já tô falando várias. Sim. Mas é isso, cara. E é legal, porque se você tem alavanca de produto junto com outras alavancas, você cada vez vai colocando menos esforço para conseguir gerar mais retorno. Isso a gente veio muito forte com essa consciência sobre o produto, né? Porque as pessoas não veem isso. E o crescimento nosso se deve muito a um foco muito grande no produto e otimização desse produto. Que é entender o teu cliente, fazer pesquisa, falar um a um com ele, ver o que está dando certo, o que não está e melhorando. E muitas empresas cresceram por causa do produto, justamente. E aí você pode fazer estratégias de alavancar esse member get member. Se o teu produto é bom, você pode fazer estratégias que o teu cliente vira um embaixador. Foi assim com o Uber, por exemplo, né? O Uber fez o próprio usuário, que gostava, indicar. Ele não pegou pessoas aleatórias para indicar, ele pegou os clientes satisfeitos com a Uber e incentivou com uma premiação. Ou seja, o cliente já usava a Uber, ele ganhou crédito para usar na própria Uber, indicando gente. Ele não ganhava dinheiro, ele ganhava crédito para continuar usando o produto. Então, construir um bom produto é uma alavanca de crescimento, está sempre melhorando esse produto. Você tocou, Matuta, num ponto que é agora a audiência, e eu vou estender para um conceito que nós criamos chamado sol. Legal. O sol é aquilo que gera luz, né? Meio que uma referência para você gerar luz
e calor para sua máquina comercial de marketing. Antes da persuasão do marketing, persuadir é o quê? Fazer um anúncio às vezes e falar, olha, clica aqui, porque eu tenho essa solução. Mas antes disso tem a persuasão, que muita gente não olha. E persuasão é branding. É branding, autoridade percebida, audiência e posicionamento. Isso é o sol. Porque não adianta a audiência se você não tem autoridade percebida. Então isso tudo junto é a potência do seu sol. Então o que a gente está fazendo agora, nesse momento de empresa, que é o momento certo. E tudo, né, Matuta, a gente tem no nosso plano de ativação, escala e expansão, que a gente utiliza para nós mesmos. E os nossos clientes seguem também. O momento que a gente está, a estratégia de assessoria de imprensa é importante. Ela vai dar uma alavanca, porque o nosso processo comercial, nosso produto já está azeitado. O que a gente vai fazer como estratégia? A gente pegou uma assessoria de imprensa, que por acaso também é a nossa cliente, né? E ela vai listar lugares para a gente palestrar e para a gente fazer podcast. Um podcast que você fez trouxe muita audiência e visibilidade. Verdade. Só que imagina se a gente fizer 100 desses aí. Teve muita gente que cresceu demais indo a podcast. Eslen Delagnore, que fez um aplicativo, né? Uma comunidade, que é R$97 por mês, alguma coisa assim, para você se tratar, fazer tratamento psicológico online. E ele tem mais de 100 mil membros. Delanogari, né? Delanogari. E a estratégia dele foi verticalizar em podcast. Isso aí. Podcast. Deu super certo. Sim. Mesma coisa o Alan Nicolas. Explodiu depois que apareceu em vários podcasts. Esse dia eu tava assistindo um podcast do Alan Nicolas no Inteligência Limitada. Caramba! Que é um outro podcast gigantesco. Ele foi convidado pra ir lá pra falar sobre inteligência artificial. Uau! Não, surreal. Então a gente vai cavar isso. E podcast, você pode ser intencional, né? Sim. O que a gente tá fazendo? Uma estratégia, tá fazendo... Não, sabe o que eu fiz esses dias? Conta. Eu tava no Instagram e aí a gente tinha uma Hunter, né? Que era uma pessoa que fazia prospecção pra trazer as pessoas pro nosso evento presencial. Algumas pessoas específicas, né? Sim. Muito qualificadas. E aí ela abordou um rapaz que não conseguiria vir pro evento. Que é o CEO da Transfer English, Bruno. Aí eu comecei a conversar com o Bruno, fiz amizade com ele pelo próprio direct, falei pra ele, pô, cara, eu assisto teu podcast. Nossa, muito legal o podcast dele. E eu queria muito participar, como é que eu faço pra participar? Que legal. E ele falou, pô, na hora. Aí ele marcou, eu fui lá e participei do podcast dele. Eu só um posso participar. Só um posso participar. Mas tem que ser levado como estratégia, porque tudo consome tempo. Agora a gente não vai fazer um aqui ou lá, não, a gente vai fazer uma lista de nomes e vai atrás, correr atrás, se apresentar como potencial pessoas para podcast, né? E isso vai, nesse momento, trazer uma grande alavanca de percepção, de autoridade, audiência e branding. Aquela janela de percepção, né? Que você até fala muito. Janela de percepção. Então a pessoa assiste um podcast meu, quando ela chega no meu direct depois que assistiu o podcast, ela virou meu fã, porque ela assistiu um podcast de 2 horas, tem um podcast meu que tem 3 horas e meia. O pessoal assiste, é isso. E super elogiado, né? Até a galera, pô, vindo podcast e tal, né? É isso aí. Nossa, falaram assim, nossa, melhor podcast, né? Muito então legal, vem com... E palestra também, porque isso aí tudo vira corte, né? Cortes que viralizam. Porque outra estratégia de alavanca é conteúdo viral. Console de audiência. É verdade. Então a gente faz tudo junto, porque eu tenho uma frase que é muito importante para você, empresário. Oportunidades são ilimitadas. Recursos são limitados. Ou seja, você não quer ter isso de custo de recurso e ter isso de resultado. Você quer isso de custo de recurso para isso aqui de resultado. Sim. O teu jogo é saber que isso aqui dá retorno, mas isso aqui é um problema de cuja oportunidade que você poderia estar fazendo outra coisa, que poderia estar dando mais retorno naquele tempo, naquele investimento, e você não está fazendo. Você tem que analisar sempre isso. Então, a gente pensa assim, pô, se a gente vai para o podcast, já tem o conteúdo que vai virar corte. Né? Então, eu estou fazendo... Às vezes viraliza. Exatamente. Muito bom. Exatamente. Então, isso é uma alavanca para esse momento de jogo. Outra alavanca que a gente está utilizando, o Matuta, é a prospecção. A gente vai fazer uma prospecção massiva. Já começamos a empresa com prospecção. Primeiro mês a gente fez 673 mil só com prospecção. E agora a gente está fazendo
um modelo que a gente defendeu em vários podcasts aqui. Se você ver mais podcasts nossos, eu falo muito sobre prospecção. Você coloca no início do jogo e no final do jogo. Meio do jogo, você se atrapalha. Porque você tem que gerar vários pratos. E prospecção é um modelo que você tem que ficar lá gerando. Se você tem várias coisas para... funciona só com prospecção. Né? Exatamente. Mas na nossa tática de jogo, de ordem de jogo, existem momentos para cada estratégia, prós e contras. Então, no começo do jogo, antes de ter qualquer investimento em marketing, cara, a melhor coisa do mundo é você prospectar e estar 1 a 1 com o teu cliente e ver se está funcionando o teu produto, antes de você criar funis, contratar equipes de marketing ou assessorias de marketing, ou investir em tráfego na tentativa e erro. E a prospecção é muito útil. Só que no meio do jogo, a gente não escala a prospecção porque é um motor que você demanda energia para manter até ele ficar. Se a gente investe a energia que a gente tem num motor só, e os outros motores, né? Marketing demanda menos energia depois que você monta, porque você investe no Facebook, você investe dinheiro na prospecção sua. Mas nesse momento de jogo, a gente entendeu que vai ser um novo canal, porque ele vai estar mais tracionado por alguns motivos. A gente tem um branding mais forte, a gente tem um produto mais maduro e uma equipe de vendas mais madura. Porque a prospecção sem branding, sem produto forte e equipe madura, ela falha. Ela até dá certo, com muita energia. Mas aí vai embora a energia que eu falei para pouco resultado. Então a gente está entrando nesse momento de prospecção, que agora é muito menos energia, para muito mais resultado. Sim. Aí fez sentido esse negócio de investimento de energia para resultado? Ficou claro porque em certos momentos tem uma estratégia que é boa e às vezes em outro momento a estratégia é ruim. A estratégia certa no momento errado é uma estratégia errada. É isso aí. Tem gente que quer, por exemplo, chega lá no meu perfil e quer vender produtos baratos, logo de início. Cara, o cara quer fazer R$1 milhão com um produto de R$97. Eu falo pra pessoa assim, ó, esse daí pode ser a estratégia certa no momento errado. É exatamente o que você falou. Por quê? Porque a pessoa ela quer vender um produto que é muito barato pra muita gente, só que sem conhecer o cliente, sem entender quais são os principais problemas dele, com o risco de ter um monte de reclamação, porque ela não sabe muito bem quais são os problemas que a pessoa vai ter durante a implementação daquilo. Então é muito legal. Tem uma outra alavanca também, que a gente tá fazendo bate-bola, que é a alavanca de funis de marketing também. Sabe? Que eu vejo que é uma forma de você conseguir, com pouco esforço, conseguir ter um resultado grande, se for comparar, por exemplo, com um esforço manual de você ter que ir lá atrás do lead. Sim. Por isso que a prospecção, o Vini comentou aqui, né? Até para complementar o que o Vini falou, não faz tanto sentido no meio jogo. Porque no meio jogo, você captar lead pagando faz mais sentido. Quando você não tem caixa, não faz sentido, né? Você vai investir com que dinheiro? Não tem como. Mas depois de um tempo, faz muito sentido você fazer prospecção, porque você já tem caixa para conseguir contratar gente suficiente para conseguir prospectar. No meio do jogo você faz o quê? E no alto jogo também? Marketing. Que é o quê? Você investir em canais de mídia, investir em tráfego pago, investir em tráfego quando eu falo em diferentes canais de mídia, né? Por exemplo, Meta Ads, que é o quê? Facebook, Instagram, LinkedIn, em alguns casos específicos, a depender da tua empresa, talvez TikTok, YouTube, Google, né? Para você conseguir também achar por palavras de rede de pesquisa no Google, que é quando a pessoa pesquisa algo no Google com intenção de comprar algo, e ela acha ali, principalmente se você tem um serviço local, por exemplo, você é contador, ou então você é advogado e trabalha localmente ali, Google faz muito sentido, porque a pessoa vai pesquisar pelo problema que ela está querendo resolver, e talvez você tenha a solução para essa pessoa. Então você consegue fazer marketing especial para essa pessoa específica e investir às vezes pouco com relação ao retorno que tem. Tem uma cliente nossa também do High Sales, que é uma doutora que ela trabalha com direito previdenciário. Cara, tem um negócio surreal, doutora Ana. Ah, sim, Ana. Cara, doutora Ana foi uma pessoa que eu não achei que fosse entrar no High Sales, sabia? Sim. Cara, mas ela entrou no High Sales e ela tá super feliz. Eu converso com ela, né? De forma periódica, ela tá participando dos encontros que a gente faz de quarta-feira lá no Mastermind do High Sales. De marketing, né? No High Sales a gente tem um mastermind de heads de marketing. E ela participa com o filho dela. E às vezes eu converso com ela. E é interessante porque no modelo dela, ela capta muito lead com um custo muito barato. Por quê? Porque ela pega, o público dela são pessoas que têm baixa renda
e tem mais alta idade ou tem alguma incapacidade física, Sim. que era para receber algum tipo de benefício do governo. Então ela capta um lead barato, tipo, o lead dela é R$2, R$2,50, sabe? Sim, sim, Lead sim. qualificado. É 1,20, aliás. Tipo, ela falou muito que o lead barato. mais qualificado é R$2,50, mas ela chega a pagar 1,20 também, ela falou pra mim. E aí, olha que louco. Ela fez 300 mil no mês com 2.500 de investimento. Olha que loucura. Aí eu falei, cara, coloca mais dinheiro aí. Então. E, cara, a principal alavanca que faltou pra ela... Então, olha só. A alavanca que ela utilizou foi o quê? Marketing, né? Funil de marketing. Sim. Mas o que falta pra ela ir para um próximo nível? A alavanca comercial, né? Porque a alavanca de marketing, sem ter uma alavanca comercial, você consegue ter uma escala muito grande, mas o lucro fica pequeno. Você escala sem lucro, quando você não tem alavanca comercial em Aí conjunto. vem uma alavanca que o Jim Collins, o Jim Collins é um autor que pesquisou mais de 500 empresas e criou um livro Empresas Feitas para Vencer, que na Muito verdade é uma pesquisa das empresas que mais têm resultado. E uma das alavancas principais é a alavanca tecnológica. Tecnológica. E ela, por estar no High Sales, ela tem acesso ao nosso serviço de IA. Ou seja, Legal. pegou todo o nosso conceito, né, de comercial e colocou dentro dessa IA. E abrir um parênteses, tá, Matuto? A gente já testou muito IA. Cara, o pessoal que fala que a IA é boa, eu não achei boa. Porque é 20% IA e 80% automação e regra de negócio e script. IA, colocar uma IA, que é o chat GPT que tá pronto para conversar com outra pessoa, é muito ridículo. É só falar, ó, chat GPT. Quando a pessoa falar com você, você vai responder ela, seu intuito é agendar, que não sei o que lá, uma ligação. Isso é muito ridículo. Agora, você fazer follow-up, você mudar de estágio, você fazer agendamento, você entender o momento de follow-up, isso se conectar com o CRM e operar o CRM, isso que faz a diferença. E aí, ela estando com a gente, ela tem esse grande problema, porque ela, como é muito barato o lead, se ela muito grande, né? ela falou assim, cara, eu aumentei o número de leads, a venda ficou a mesma, porque o pessoal não conseguia atender. Então, o que ela vai estar fazendo junto com a gente é uma IA, que é uma alavanca tecnológica. Então, a alavanca tecnológica, por exemplo, você, Matheus, colocou na nossa empresa todos os líderes usando o GPT. É verdade. Inclusive eu, sabe que aconteceu essas últimas semanas? Ah. Algo que eu demoraria 1h30 para fazer, eu fiz em 5 minutos. É verdade. Aí o meu gerente, coisa que eu cobrava para ele em tanto tempo, ele fez em 10 minutos. Sim. E aí a gente aumentou muito a produtividade por isso, pela uma alavanca tecnológica que é hoje a inteligência artificial. E quais alavancas tecnológicas a gente utiliza também? CRM automatizado, porque antes eu tinha uma briga com o meu time de vendas, porque eu brigava eles a preencher. Só que para eles não servia de nada. Eles só tinham que ter aquele trabalho chato de eu ter que obrigar eles. Mas agora, no momento que o CRM faz tudo, já agenda, já manda disparo, já confirma para todo mundo, é eficiente, porque ele faz o trabalho que o humano teria que fazer agora. Então, essas automações e essa tecnologia são alavancas brutais para o crescimento. Você consegue ter, além de eficácia, que é realmente trazer o retorno financeiro, eficiência, que é gastar menos recurso para conseguir ter o mesmo resultado. Exatamente, com menos risco e menos tempo de rampagem, né? Porque você treinar um SDR, olha o risco, né? Você vai contratar lá um SDR Gen Z, né? Digamos que o cara é Gen Z. E aí você ensina para ele que tem que fazer follow-up, que tem que ligar. E aí chega no meio do mês, ele vai atender, ele não liga. Ele fala, não, eu acho que não tem que ligar. Eu não gosto de ligar, eu tô na casa da minha mãe. Já vimos... Tem que cancelar, você demitir o SDR, né? 2 meses ficou contigo, 1 mês de treinamento, outro mês você tentando dar chance para ele para ver se ele virava. E aí você demite, aí tem que contratar outro que vai demorar mais 1 mês. Putz. Imagina, o crescimento atrapalha. Que é um custo que as pessoas não calculam, que é o custo de tempo. Né? Porque, por exemplo, se você consegue fazer uma tarefa de 1h30 em 20 minutos, não é só o esforço que você teve, foi o tempo. Exatamente. Você utilizou, foi muito menor, você consegue fazer muito mais coisas. Sabe? Então é maravilhoso. Outro exemplo aí, por exemplo, uma alavanca de crescimento junto com outra. SEO, Search Engine Optimization, a gente a otimização da ferramenta de busca. Pois é, ou seja, é tráfego orgânico, né? E eu sempre trabalhei muito com tráfego orgânico, é uma beleza, uma hora
vem lead sem você precisar investir. Tem um ativo, né? Pô, um ativo, que ele fica lá, ele tá sempre gerando, ele tá posicionado. E aí a gente entendeu essa alavanca, né, que ela vai... Quando mais blogs, posts você coloca, ou YouTube também, que tem Search Engine Optimization pro YouTube também, mais aquela máquina vai crescendo de maneira exponencial. Posso me aprofundar um pouco nisso? Pode. Olha que legal, ó. Eu não sei se vocês sabem, né, quem tá aí atrás assistindo, mas o Google é a maior ferramenta de busca do mundo, sabia disso? Sim. E a segunda maior, sabe qual que é? ChatGPT? O YouTube. YouTube, que também é do Google, né? Na verdade é da Alphabet, né, que é a empresa que é o guarda-chuva que é dona do Google e do YouTube. Então, o YouTube e o Google, eles não funcionam igual o Instagram e Facebook. Que você poste depois de 24, 48 horas, a tua postagem foi pro beleléu. Não. Se você posta, por exemplo, com um tema específico, comercial, e você começa a postar com esse tema, o YouTube e o Google começam a perceber. Olha, esse cara aqui tá postando um conteúdo que é relevante para a comunidade, para as pesquisas que estão sendo feitas. Porque o YouTube e o Google é uma ferramenta de busca, não é uma rede social. Sim. Então, se a pessoa pesquisa sobre algo, quando você tem uma boa otimização da ferramenta de busca, ou seja, você faz conteúdos, seja em blog para o Google ou em vídeos para o YouTube, para que as pessoas te achem na rede social, você consegue aparecer em primeiro lugar. Então, toda vez que, por exemplo, eu tenho um amigo que faz isso muito. Toda vez que alguém pesquisa alguma ferramenta de automação, ele aparece em primeiro lugar, porque ele já fez tanto vídeo sobre a ferramenta, que quando a pessoa ela quer procurar sobre a ferramenta, ele sempre aparece em primeiro, segundo, às vezes até terceiro lugar. Legal. Então o cara ele comprou ali e ele alugou uma palavra dentro do Google e do YouTube. Se a pessoa pesquisar aquilo, vai aparecer, claro, o anúncio lá de início, que pode ser também um anúncio dele, ele pode comprar, mas existem anúncios, vamos colocar, orgânicos. Sim. São esses vídeos e esses conteúdos que aparecem para a pessoa que está pesquisando sobre aquele tema de forma orgânica, ou seja, eu não gastei um centavo para colocar aquele vídeo ali, a não ser a produção do vídeo que eu fiz. Então, um vídeo que eu fiz há 7 anos atrás, há 10 anos atrás, com um tema específico que está sendo pesquisado hoje, começa a aparecer para a pessoa. E daqui a 10 anos, mesma coisa. Daqui a 20 anos, a mesma coisa. É loucura. E você vai empilhando, né? Você vai empilhando. Nossa, colocando cada vez mais coisas. E aí a gente tem um trabalho que a gente sabe fazer muito bem, que no site, né, a gente consegue converter muito lead com um pop-up conversacional, com pop-up de saída entregando isca. Eu até bati um prêmio da Optin Monster de conversão de visitante em lead. Sério? Isso eu não sabia. Ou seja, eu gerava muito visitante e convertia muito visitante. E, cara, lead orgânico hoje em dia é ouro, porque é a pessoa que está lá no teu site de maneira intencional. Então é até mais fácil vender, uma alavanca. E ela se soma a outra, Matuta, porque nosso blog post, imagina por quem é escrito. Nossa. Pela IA. Ah, tá. Alavanca tecnológica ajudando a alavanca de SEO, né? SEO, então a gente soma alavancas sempre naquele conceito, aumentar o resultado, diminuir o investimento e fazer sentido sinérgico, tá? Porque quando a gente gera esse tráfego para o site, a gente consegue também tornar aquele visitante um pixel, né? Se você não está familiarizado com marketing digital, quando alguém vai no seu site, você pode instalar um cookie, né? Um pixel naquela pessoa para você fazer um anúncio. Né? Você fazer um anúncio direcionado para as pessoas que visitam o seu site. Então, ele entra também um aquecimento na estratégia de marketing. Porque se a pessoa está lendo um blog post meu, 1, 2, 3, 4, 5, está tendo valor... Ela está no Instagram e vê um anúncio meu. Exatamente. Ela vai preencher, né? Vai se cadastrar. E familiaridade é muito bom. Você está exposto às pessoas é muito bom. Até por isso que político corrupto ganha eleição. Sabe por quê? Porque ele coloca a cara dele em tudo que é lugar. E aí você vai ver na cara dele... E aí aquilo vai ficando familiar. Esse cara eu conheço. Ou seja, eu confio. O ser humano, ele tem essa questão da familiaridade. Se eu vejo várias vezes uma pessoa, eu já confio nela só de tá vendo ela. Então, só de você se expor, né, você consegue aumentar a barra de consciência e credibilidade no seu lead, no seu prospecto. Isso depois... Você não consegue medir, tá, ô Matuta? Essa é uma métrica do marketing que não dá muito para medir. Você vai medir depois na conversão. Você consegue fazer uma correlação, mas você não consegue medir o quanto esse lead está quente. Mas, por exemplo, existem campanhas, né, que a gente aprendeu a fazer funil de conteúdo invisível,
Que a gente, em vez de fazer só anúncio, a gente pega o conteúdo e distribui. Investe para esse conteúdo chegar em mais pessoas. E dá para fazer uma estimativa que quando você manda um anúncio para essa audiência que já te acompanha, o ROAS, às vezes, cara, é 10, 12 vezes maior do que uma pessoa que não te conhece. Sim. Então, esse cálculo geralmente é assim, só para o pessoal estar em casa, talvez não entenda muito de marketing, consiga pegar, qual que é o ponto, assim? O que a gente faz? A gente paga para o Facebook, paga para o Instagram, para um conteúdo que é muito bom nosso, aparecer para mais pessoas. Exatamente. É isso, né? É. E aí depois a gente mede quem assistiu esse conteúdo e se cadastrou no nosso site, se comprou ou não. O retorno é muito maior. As pessoas que passam por esse conteúdo compram muito mais, é isso, né? Você sente que a sua operação comercial ainda não está no ponto que você deseja? Você tem dinheiro na mesa para colher? Durante mais de 2 anos, a Full Sales System já ajudou mais de 350 empresas a faturar em 60% mais, com mais lucro, com processos simplificados. Para de tentar fazer as coisas na tentativa e erro e vai no caminho validado. Por isso, estou te convidando agora a você apertar no primeiro link da descrição e agendar uma consultoria estratégica com um gestor comercial qualificado. Nesse diagnóstico, ele vai te ajudar a entender gargalos da sua operação e dimensionar junto com você estratégias para você faturar mais com menos investimento. Para isso, aperta no primeiro link da descrição e se cadastre agora. Aqui o podcast se torna um gerador de consciência. Porque, por exemplo, você é empresário, você está procurando uma solução para você vender mais, você tem um problema no seu comercial, você começa a ver 1, 2, 3, 4, 5 podcasts aqui, você pode ver, cara, esse pessoal sabe o que está falando. Exatamente. E aí você ouve, né, histórias de case de sucesso. A gente está colocando muito case de sucesso aqui, porque a gente tem muito case de sucesso. Então a gente está colocando aqui. Dia a dia, né? Aí você fala, poxa, esse resultado de tal pessoa que passou de 200 mil para 500 mil, eu quero ter. Vou ver qual que é a deles. Aí vai numa reunião, vê que faz sentido as coisas, ou também pode ver que não faz. É critério, né? A gente não converte 100%. Mas só que a consciência foi construída muitas vezes num conteúdo gratuito, né? A pessoa, por exemplo, tem um cliente nosso que ele já colocou com a gente mais de 400 mil reais em produtos. Esse cliente, ele passou de 42 mil dólares mensais para 113 mil dólares mensais. Era até menos. Eu tava conversando com ele, 20 mil dólares quando ele entrou. Foi? 20 mil dólares. Ah, tá, show. O 43 foi quando ele fez aquele programa mais caro. Isso, exatamente. Aí eu medi da entrada até a saída. Aí ele entrou com 43, saiu com 82, 93. E agora a gente tá continuando, o acompanhamento tá por aí. E ele veio do YouTube, no comecinho do YouTube. Só que ele viu 4 podcasts. Só que ele tava procurando por comercial, apareceu no Google, ele entrou lá, ele viu e falou, cara, é isso que eu quero. Entrou em contato com a gente. Comprou. Comprou, né? Ele fala português, o pai só inglês. Entrou numa call, né? Que o meu closer na época me chamou só porque, cara, eu não sei falar inglês. Vai você. Aí eu conversei lá com o pai dele, né? E aí eles compraram o primeiro produto e depois foram tendo resultado comprando mais. De um anúncio já se pagou, por exemplo, para um cliente, né, 400 mil. Tem o Patrick também, da Emagrecendo, que veio no podcast, a mesma coisa. Então, olha como uma estratégia orgânica de YouTube fez tanta diferença, que é muito melhor, às vezes, do que só Instagram. Sim. Tem muita gente, o Matuto, que não olha isso. Foca demais em Reels e foca demais em Stories, que gera fama, mas não gera depois o lucro e o ativo. E a pessoa acaba sendo esquecida, né? Acaba, cara. Então ela para de fazer. E olha que interessante. Olha quanto cliente a gente tem com 200 mil, 300 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Que fatura menos que a gente. Muito menos. Muito menos. Se somar todos os seguidores da Full Sales, o meu, do Yuri e o teu, não dá isso. Não dá o que a pessoa tem. Não dá o que a pessoa tem. E a pessoa, ela fatura assim... menos que a gente. 20 vezes menos. Sabe? E só que ela tem fama, tu olha pra ela hypada e tal, e não dá esse lucro todo. Então, só que o pessoal fica olhando pra isso. Sim. E vai tipo macaco de imitação. E eu falo, cara, eu sempre construo no YouTube e o Instagram é lucro. Nunca fui forte do Instagram, mas sempre vendi mais pelo orgânico do YouTube e do Google. SEO. Que é uma alavanca maravilhosa.
Eu acho que até mais. Essa é uma alavanca melhor do que produção de conteúdo em Instagram e Facebook. Total. A gente vai começar, cara, bem em breve, aqueles vlog, vídeos... Né? Vlog. Que interessante. Outra alavanca, né, de crescimento. O Founders Led Growth. FLG, exatamente. Isso Tem um terceiro. Qual que é? É o PLG, FLG e o CLG. CLG? Que é o Community Led Growth. Community Led Growth? Legal. Que é crescimento baseado em comunidade. Mas fala do FLG, do que legal, crescimento baseado em fundador. Legal. Hoje em dia, não é obrigação o fundador estar sendo a cara do negócio, mas ela ajuda muito. Porque se a pessoa gosta de você, a probabilidade disso se reverberar para a empresa, a confiança na empresa aumenta muito, porque eu confio em você, confio na empresa. Então isso gera muito resultado. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer vlog toda semana. Cada sócio vai fazer um vlog, talvez vire 2 por semana, mas inicialmente 1 por semana, que a gente vai estar lá trabalhando e alguém vai estar fazendo o nosso vlog. Eu já tô tendo várias ideias já, sabia? Que legal. Eu tava ontem num casamento de um amigo que tem um hospital também, é nosso cliente. Tinha um monte de cliente nosso lá. Coisa boa. E aí, eu tava pensando, nossa, se eu já tivesse com o microfone, já podia ter começado a gravar já. Tava com pouca bateria ainda na hora, mas falei, nossa, devia ter me preparado pra começar a gravar. Porque eu tava numa mansão que tinha uma vista muito bonita. Eu até cheguei a postar, não sei se você chegou a ver. Eu vi pro Rio de Janeiro, né? A mansão Alvite, chama, acho que é. Legal. Falei, nossa, se eu tivesse gravado aqui o vlog, tivesse começado a gravar, ia ser muito legal. E assim, a gente vive o que a gente fala. Esses dias eu tava numa reunião com um cliente do High Sales, que é o Monks, que é um cliente que ele presta um serviço de marketing e vendas para que os advogados consigam fechar mais contratos. E aí eu tava produzindo a oferta dele, lá que o pessoal do High Sales também tem esse bônus, né, de ter uma call, acho que são 2 calls, né, com os sócios. E aí ele escolheu fazer comigo, eu fiz lá a oferta dele, e eu falei, nossa, se eu estivesse fazendo o vlog já, eu já fiquei pensando, né, eu já poderia ter pegado meu celular e gravado aqui com o Monks e ter falado pra pessoa depois no vlog um resumo do que eu falei com o Monks para que a pessoa também começasse a executar na operação dela. Legal. Então eu fico pensando, cara, o quanto que isso vai gerar de valor, sabe, para as pessoas. Muito. Eu tô pensando em já começar, eu tô pensando em começar hoje já. O vlog. Os vlogs, Eu devia ter começado já, na verdade. Pode ser. Acho que semana que vem É um tipo de alavanca que devia ter começado antes, se for pensar, né? Você falou outro, Community Led Growth. Verdade. Quero. Você sabe que eu faço muita lista de papel, né? E aí eu já deixei para programar o momento que entra o FSS Flix, né? Como se fosse. Porque vai ser uma comunidade gratuita dos nossos conteúdos iniciais que dão muito resultado para a pessoa. Legal. A gente vai ter um cliente que entrou em contato com a gente porque ele veio através de uma plataforma de um outro cliente que por acaso emprestou para ele. Não é permitido, mas o cara ficou assim, estudou a plataforma inteira e aí ele vendeu 50 clínicas aí de odontologia por um valor 3 milhões de reais, um negócio desse. E aí ele está querendo empreender numa assessoria para esse pessoal, mas ele veio querendo comprar por ver essa comunidade. E aí a gente vai fazer uma comunidade dentro de uma plataforma que vai ter fórum de discussão, que vai ter conteúdos liberados, além desses aqui, né? Vai ter conteúdos extras liberados. Só que da gente dar de graça esse conteúdo, que o nosso forte não é vender conhecimento, o nosso forte é a implementação do serviço, acompanhamento, a pessoa vem quente para o nosso acompanhamento. E lá ela vai estar com outras pessoas e essas pessoas podem convidar outras pessoas. Se for algo de valor, por algo gratuito de valor, pode ser que essas pessoas convidem outras. E essa pessoa vira um lead. E lá vira o nosso aquário, porque a gente pode mandar mensagem para as pessoas dentro da comunidade diferente do YouTube. Eu não consigo mandar uma mensagem por escrito. Só que se eu fizer, por exemplo, CTAs, que é chamadas para ação. Gente, vou deixar o link aqui da nossa comunidade. Lá tem conteúdos gratuitos de como é que você vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. A pessoa entra lá, vai ter alguns conteúdos bloqueados, né, para ela saber que tem como comprar os nossos EADs, as nossas formações, mas também a gente pode abordar ela lá.
né? Para falar, cara, eu vi que você está consumindo, me explica um pouquinho do seu negócio. Agora você falando, porque, por exemplo, a gente faz também um dos funis que a gente usa como alavanca é o de desafio, né? Sim. Que é um curso de 5 dias pago. A pessoa pode ter acesso também já ao FSS Flix para se preparar para participar do desafio. Eu escrevi justamente isso. Depois, a página de obrigado se inscreveu para um desafio pago, que é um intensivo, né, de fechamento de reunião. A gente faz esse produto a R$47 e a quantidade de cliente que surge daí é muito grande dos outros produtos. Então a gente faz o 47, que sai a preço de custo para a gente, né, o cliente, só que essa pessoa sai com uma consciência sobre a gente muito alta. Só que de cara, depois que a pessoa compra o ingresso, a gente fala, cara, você ganhou acesso à comunidade para você ir se preparando. Pronto. Aí o cara vai se preparando, vai participando de outros desafios às vezes, vai vendo, depois a gente vai conversar melhor sobre isso, bem legal. Mas cara, é isso. Eu acho que assim, o que o pessoal no corporativo mais fala sobre crescimento são 3 tipos, que eles chamam de LG, né, que é Led Growth, que em português é levar ao crescimento, levar ao crescimento mesmo, né, que é o FLG, que é o crescimento baseado no fundador, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Se você gosta muito do meu conteúdo, do conteúdo do Vinícius, do conteúdo do Yuri, e você compra Full Sales porque você gosta da gente, e a gente está fazendo muito bem a FLG. Community Led Growth, que é baseado em comunidade. Apesar de não ter a comunidade ainda para vender, hoje, entrando no nosso programa, a gente tem uma comunidade muito forte. Sim. Todo evento que eu vou, a galera fala, quando é cliente, né? Nossa, eu tenho cliente lá, cara. Eu fui para um evento recentemente com o tema de posicionamento. Legal. E tinha um cliente nosso lá, da Beauty Smile. Esqueci o nome dele, acho que é Rafael. Se não for Rafael, me perdoa. Eu esqueci o nome dele. Mas é um cliente nosso da Beauty Smile. E, cara, ele falou bem da gente para um monte de gente no evento. E um monte de gente falou para mim, olha, o cara da Beauty Smile veio falar comigo sobre o teu produto, sobre o teu serviço. Que legal. E eu não precisei falar com a pessoa já vem indicada pelo cara, porque a comunidade é tão forte de resultado, tudo, que esses dias eu tava conversando com um cliente, que ele tava, acho que há um mês no programa de aceleração, e ele chegou pra mim e falou assim, Matuta, eu acho que tem uma coisa muito errada, cara. Porque eu vejo todo mundo ter resultado e eu não tenho. Então eu viro um ponto fora da curva, né? Sim. Quando o cara não tem resultado, é uma coisa muito estranha. Aí ele falou assim pra mim, nossa, porque eu vejo no grupo do programa de aceleração, todo mundo tendo resultado o tempo todo. Eu falei, tem alguma coisa de errada comigo. E realmente tinha. Ele não tava seguindo o processo da forma que deveria, e por isso que não tava tendo resultado. Ajustou, me mandou o depoimento. Ah, que legal. Gerou acho que 20 mil de caixa esse mês já. A mais do que ele gerava. Sim. Cara, olha que surreal, né? Então, o cara, ele acha que é errado ele não ter resultado. Porque a comunidade, o resultado é tão forte dentro que isso gera um crescimento muito grande. E o terceiro, que é o Product Led Growth, que é o crescimento baseado em produto. Que você tem um ecossistema de produtos para que você consiga gerar indicação. Usando os 3, é a santa trindade do crescimento, né? Exatamente. E lembrando, faça no momento certo. Se a gente fizesse vlog há 6 meses atrás, não ia ser bom. A comunidade eu estou programando, por exemplo, para setembro. Legal. Se eu colocar agora esse prato rodando, não vai fazer nada com excelência. Sabe o que a gente pode fazer? Pensei aqui agora. Lançar a comunidade no evento ao vivo de 1000 pessoas. Legal, cara. Não é verdade? É verdade. Nossa, aí depois de fazer todo o conteúdo, no último dia a gente fala, a gente tem uma coisa aqui pra vocês. E aí libera pra galera que tá lá. Legal, cara, legal. Pode. Assim, esse é uma outra alavanca que ele tá usando de branding, né? Evento pra 1000 pessoas gera muito burburinho. Exatamente. Só que a gente tem também um modelo de vendas em evento. Uhum. E aí se torna lucrativo e branding ao mesmo tempo, né? Sim. E para você que tá vendo, parece que a gente age com clareza em tudo que a gente faz, mas muitas vezes a gente se depara e olha para nossa estratégia e pensa, tá certo isso? Tá no momento certo? Estamos fazendo correto? A gente revisita algumas coisas, né? Sim. Tinha uma coisa que a gente retrocedeu, que era fazer eventos presenciais de um dia, talvez porque o mercado estivesse fazendo, só que a gente viu que não tinha sentido ter mais um veículo de conversão para ser dominado, enquanto o nosso veículo principal de conversão já é muito eficiente, que são reuniões, né? De uma ou 2 reuniões. Existem diversos mercados, principalmente o que vem de conhecimento, né? Que ele usa muito evento presencial para venda. Uma das alavancas que eles mais usam é evento presencial.
Só que a gente fez um cálculo interno, né, Vini? E percebeu que, cara, era muito mais barato a gente conseguir encher a agenda dos nossos vendedores do que fazer evento presencial. Exatamente. E para muita gente é ao contrário. Por quê? Porque a pessoa não consegue ter a eficiência que a gente tem por ter uma alavanca comercial forte. Eles não fazem, eles fazem por muitas vezes por necessidade, porque eles não têm a técnica de vendas avançada e eles não conseguem performar sem ser em evento. Uhum. E em evento geral o fundador lá falando, então vira dependente do fundador estar fazendo os eventos. Exatamente. E tem várias empresas aí, inclusive essa empresa que a gente vai dar treinamento, que faz 500 milhões por ano, eles vendem majoritariamente com reuniões de inside sales, só que escalaram muito bem. Isso aí. Eles fazem alguns eventos, como a gente faz 3 eventos no ano, né, para mais abertos, 200 pessoas, né? 2 de 200 pessoas e 1 de 1.000 pessoas. Só que não vira o nosso principal negócio de conversão. Exatamente. Porque tem gente que tem que fazer todo mês, senão não vende. Gera um lucrinho bom, né? Gera, com certeza. No último evento, só pra vocês terem uma ideia, na estrutura a gente investiu 350 mil, não foi? 350 e voltou 4,1 no mês, na verdade. No evento em si foi 3 milhões. 3,1. 3 milhões de reais no evento. Olha que legal. E vários brands positivos, vários depoimentos coletados. Burburinho, né, que foi gerado a partir disso. Com certeza. Muito legal. Acho que tá ok, né, Vini? Tá ok, acho que tô satisfeito. Podcast. Vou fazer só um convite pra quem tá assistindo. Quer fazer o convite? Quer que eu faça? Posso fazer? Pode fazer. Então, o convite é o seguinte. Se você quer entender como que a gente consegue te acompanhar, implementar isso pra ti, e aí ver como é que a gente consegue ajustar os teus processos comerciais para conseguir pegar o dinheiro que tá na mesa. Às vezes você tem aí 100, 200 mil reais que você não consegue captar por não ter essa inteligência e não conseguir entender como utilizar essas alavancas, a gente consegue te ajudar. A gente consegue te ajudar primariamente com um diagnóstico comercial gratuito, que é uma aula, cara. É uma reunião, mas na verdade é uma aula, que a gente mostra quais são os principais pilares que a gente usa aqui no sistema Full Sales para conseguir gerar resultados para os nossos clientes. Como é que você faz para participar dessa aula, dessa reunião gratuita? Aqui embaixo, no primeiro link da descrição, tem um link para você participar de um diagnóstico comercial gratuito. O que você precisa fazer é apertar nesse link, preencher lá a aplicação e o nosso time vai entrar em contato contigo para conseguir agendar com você esse diagnóstico comercial gratuito. Então, se quer participar, quer entender melhor como que a gente pode te ajudar também, e no final da reunião, se fizer sentido, o nosso vendedor, o nosso assistente comercial, ele vai te mostrar, o nosso especialista comercial, vai te mostrar talvez alguma solução que encaixe com base no que você está vivendo hoje, que faça sentido para você no momento que você está agora. Então vai lá, aperta no primeiro link, preenche lá a aplicação, eu tenho certeza que a gente consegue te ajudar, ou então contribuir com valor com essa aula aí incrível que a gente já preparou aí para ti, tá bom? Então aperta no primeiro link da descrição, preenche lá que eu tenho certeza que você não vai se decepcionar com essa aula, com essa reunião que vai acontecer com o nosso time. Maravilha? Um abraço, até o próximo comercial Faixa Preta, te vejo no próximo, hein? Curte, compartilha e se inscreve aí no canal. É verdade, se ficou até o final, pô, dá aquela moral, comenta aí alguma coisa, comenta o que achou, comenta outros temas que a gente possa fazer aqui também. Se inscreve, coloca o sininho também para receber as notificações, é legal, né, Vini? Isso aí, com certeza. E a gente se vê no próximo vídeo. Abraço, falou, tchau. Opa, desculpa tá atrapalhando aí o seu podcast, mas eu prometo que é rapidinho. Empresário, escuta só o que eu tenho para dizer. Eu consigo facilmente ajudar você a escalar a sua operação comercial apenas mexendo parafusos na sua operação comercial. Eu tô falando de entrar aí e mexer o parafuso certo na direção certa e já aumentar o seu faturamento. E na verdade não é nem sobre você aumentar o seu faturamento, é sobre você pegar o dinheiro que você está deixando na mesa todos os dias por não ter uma estrutura comercial 100% azeitada. Talvez você esteja até pensando, mas a minha tá boa, que bom que tá bom, mas eu tenho certeza que se eu mexer parafuso, eu posso botar múltiplos dígitos a mais no seu bolso, assim como a gente fez com diversos clientes aqui na Full Sales. Quer saber como? Clica no link abaixo e agende agora o seu diagnóstico 360 gratuito com um dos nossos executivos comerciais e ele vai entrar com você e vai te mostrar onde você vai mexer o parafuso, onde você vai ajustar a sua operação para que você possa ter múltiplos dígitos no seu bolso. Então clica aí e agende já o seu diagnóstico gratuito.